Chegou a hora de falar de Northman, ou melhor, o Homem do Norte. Então assina o canal, aciona o sininho, porque vamos sim adentrar na treta. Muito bem, amigos, hora de falar de O Homem do Norte, o filme de vingança com Robert Eggers dirigindo, o cara que ficou muito conhecido nos últimos anos pelo que ele fez com o cinema de terror, com O Farol, que é um filme excelente, com Willem Dafoe, Robert Pattinson, terror cósmico, teve suas indicações ao Oscar, e também A Bruxa, com a Anya Taylor-Joy. Então, esses dois filmes meio que catapultaram o cineasta para o cinema de terror, e agora ele vem assinando um filme que não é bem terror, ele tem seu pé no terror, ele tem seus momentos de terror, mas ele não é em sua essência só um filme de terror. Inclusive, ele é um filme que a gente pode dizer que tem um pouco da mão do estúdio, porque ele não é tão pirado quanto O Farol, não é tão pirado quanto A Bruxa. Ele é simplesmente um filme de vingança, uma narrativa meio simples de se contar, que a gente já viu em vários filmes, em vários momentos, mas que ela é muito bem feita e que sim tem o deleite visual que ele fez aí sim em A Bruxa, em O Farol, com toda a sua capacidade, com toda a sua competência, ele consegue trazer isso para esse filme, que é um filme viking, um filme de vingança, como eu falei, visceral do início ao fim, com um grande elenco e um elenco hollywoodiano que a gente já pode imaginar que vai trazer esse filme um pouco mais para o grande público e saindo um pouco do nicho que o Robert Eggers estava. Em O Homem do Norte, como eu falei, a gente tem uma clássica história de vingança. É meio que o Conan dos vikings aqui. Aliás, esse é um filme que é vendido como um grande filme viking, né, com toda a mitologia nórdica envolvida. Ele vai fundo nessa história. A gente está seguidamente, os personagens estão falando em Odin, estão falando em Valhalla, nas Valquírias, em Hel. Então, tudo isso está bem costuradinho, está bem amparado e aparece em vários momentos. E o Robert Eggers faz questão de dividir o filme em vários arcos, em vários momentos. Então a gente tem logo na introdução a história de origem do nosso personagem principal, que é o Hamlet. Então ele é jovem, ele está vivendo no reinado do pai dele, interpretado pelo Ethan Hawke, e com a mãe dele, que é a Nicole Kidman. Eles estão lá naquele clássico cenário gelado, chegando de uma viagem. O pai dele vem muito ferido e ele logo golpeado, por assim dizer, ou ele sofre um duro golpe, onde o irmão bastardo dele, interpretado brilhantemente pelo Claes Bang, que fez a série Drácula lá da Netflix, mas não assista essa série, por favor. Ele está muito bem interpretado, ele é um vilão bem importante, bem pesado, e ele faz aquela clássica ideia, aquela clássico início, clássica gênese de um personagem ou de um herói, onde ele mata o pai do personagem principal. Então ele logo mata o Ethan Hawke, não é um spoiler, é uma história que está na sinopse já, e é isso que vai dar o estopim para que o nosso rei Hamlet, ou príncipe Hamlet, tenha que fugir, e aí traçar todo o seu plano de vingança e de causar dor e sofrimento àqueles que lhe causaram dor e sofrimento. É bem legal essas cenas são bem importantes, então ele coloca muito bem. Essa introdução, ele conta essa parte da história, e aí a gente vai para outra história, ele divide a tela com a nomenclatura viking, né, as escritas nórdicas, e tudo bem amparado, e no próprio linguajar, variavelmente, os personagens falam a linguagem original, então é bem legal de acompanhar essa parte. Mas a gente tem aquela clássica história de origem, onde o herói, o mocinho, perde alguém da família e ele vai fazer a sua cruzada de vingança. Como eu falei, narrativamente isso é super linear, não tem o que idas e vindas, não tem flashbacks, não tem pirações como ele teve pirações em O Farol e em A Bruxa, mas ele conta uma história básica, mas muito bem contada, e como eu falei, com deleite visual, com aquele requinte, aquela fotografia, a ambientação, os personagens, aliás, os atores estão ótimos, todos em suas diferentes camadas de nível e de importância. A gente tem também a Bjork, que faz uma feiticeira, que faz uma ponta nesse filme também. Já falei do Willem Dafoe, ele faz um bobo da corte. Cara, todos eles estão simplesmente perfeitos nas suas orientações. O Alexander Skarsgård, ele é o Hamlet na vida adulta, então ele passou a sua vida se preparando e se ambientando, ele fica forte, ele fica feroz, ele meio que encarna um urso, um lobo da mitologia, e ele vai
começar a sua cruzada. E ele meio que se perde. Ele está fazendo a cruzada, ele se tornou um jovem adulto muito forte, muito poderoso. Ele está vivendo com uma tribo, e essa tribo atacando várias aldeias e fazendo as suas chacinas por aí. Mas ele se confronta então com essa feiticeira interpretada pela Bjork, e aí ele relembra de tudo que ele passou, e aí ele vai, enfim, buscar a sua vingança. E aí eles vão dividindo novamente os arcos e vão contando etapa por etapa o que vai rolar. E aí a gente tem a Anya Taylor-Joy entrando na parada também como uma escrava. Eles são escravizados em determinado momento do filme e eles vão se relacionar e obviamente eles vão ser ter um par amoroso ali entre os dois. Mas isso é o de menos. Os atores entregam demais e invariavelmente, mesmo com 2 horas e 17 de filme, cozinhando em fogo baixo, sabe, naquele clima, aquele clima gelado, aquela história que vai se desenrolando aos poucos, invariavelmente em todos esses arcos, em todos esses capítulos que ele faz durante o filme, o Robert Eggers entrega deslumbres visuais muito marcantes. Seja ele em uma cena bonita, uma cena quase onírica, ou mística, ou então uma cena muito violenta. Então, se você é sensível à violência, você pode entender, você pode se preparar que você vai ver, sim, muito sangue nesse filme e vai ver muitas vísceras, muitos momentos gore e muitos momentos de terror, que aí é a parte que entra um pouco mais de terror do filme, que é a parte que ele vai colocar a vingança dele sobre as outras pessoas e fazer com que o algoz de seu pai, o cara que matou seu pai, ele passe por momentos de sofrimento também. Tudo isso é tão linear que eu, em determinado momento do filme, fiquei pensando, ok, mas vai ser isso só, vai ter algum... sabe, aquele momento que tu para pensar, essa história está muito básica, ela está muito padrão, ela está muito retilínea, muito linear. Mas é aí sim que Robert Eggers entrega um pouco mais e a gente tem algumas viradas de roteiro que a gente não imagina, mas que também não são tão grandiosas assim e nem tão piradas assim como a gente viu nos seus filmes anteriores. Mas super competentes, super visualmente bem feitas e entregando demais. Então é uma programação, é um filme que você realmente precisa assistir no cinema, porque a tela grande ela vai destacar tudo que eles fizeram, toda a questão de fotografia, cenários, ambientação e interpretações dos atores. Então tudo vai ficar super potencializado numa tela grande. Então, se você pretende assistir esse filme, esse é o momento no cinema. E a gente sabe que mesmo morando no Brasil, um país super quente, a gente tem fãs de vikings ou coisas vikings ou mitologia nórdica espalhadas do Iapoque ao Chuí. Então, se você é uma dessas pessoas, você é meio que programação certa. Você precisa assistir esse filme, que ele bebe fundo nessa mitologia, ele coloca várias camadas, em vários momentos ele recria alguns personagens. Odin está lá, feiticeiras estão lá, valquírias estão lá, todos eles têm alguma nuance, os personagens eles trazem alguma nuance de toda essa mitologia para a sua própria característica. Eles interpretam eles, mas tu consegue ver um fundo de cada um desses elementos, cada um desses personagens místicos ou míticos dentro de cada jornada de cada um deles. Então é bem legal ficar atento a isso, porque são camadas que o Robert Eggers coloca ali. E como eu falei, ela é uma história tão linear, tão básica, mas é tão visceral, a vingança é tão boa, as coisas incluídas nela são tão boas, que o Robert Eggers meio que parece que realmente pisou um pouco mais no cinemão hollywoodiano e se conteve nas suas aspirações para entregar um produto mais próximo do grande público. Então, não tem problema quanto isso, porque o filme continua sendo excelente, é uma excelente versão. É um Conan que a gente não viu ainda no cinema, mas uma versão do Conan mais visceral e que a gente gostaria de ver na cultura pop e no cinema também. Quem sabe aí não deixe uma sementinha para novas interpretações do Conan. Mas é muito legal ver essa vingança, é muito legal acompanhar tudo e a gente realmente não imagina como vai ser o final. E quando esse final chega, ele deixa uma lacuna bem aberta, que para muitas pessoas pode passar despercebida, mas que para outras pode pensar assim, ele poderia ter ido por um caminho ou poderia ter ido por outro caminho. O que será que aconteceu? Então ele deixa uma margem de interpretação no final que é bem legal e a forma com que ele termina o filme é bem impactante também. Então vale muito a pena acompanhar O Homem do Norte no cinema. E antes de falar da nota,
vamos ao nosso clássico Apoia-se. apoia.se/Vigília Nerd, um mundo de vantagens para você não perder e para você ganhar um ingresso de cinema por mês, ou seja, você, se tornando um dos nossos apoiadores, você pode garantir a sua sessão de O Homem do Norte rapidinho. É só acessar apoia.se/Vigília Nerd, se juntar ao nosso grupo VIP e fazer parte de toda a nossa comunidade VIP da Vigília Nerd. E aí garante sua sessão tranquila, gratuita, porque eu estava trocando umas ideias com alguns seguidores no inbox do nosso Instagram esses dias, e eu descobri que nós somos um veículo aqui do Rio Grande do Sul que tem sessões em São Paulo no fim de semana que chegam a mais de R$100 um ingresso. Então, vale muito a pena apoiar a gente para curtir o seu cinema pelo menos uma vez por mês, né? Conseguir ir ao cinema tranquilamente sem gastar tanto. Então, vale a pena. Confira apoia.se/Vigília Nerd. E agora, a minha nota para O Homem do Norte, um filmaço de Robert Eggers, com um grande elenco, com tudo que você imagina que vai ter no cinema de Robert Eggers, apesar de ser uma história bem linear. 4 estrelas. Sim, 4 estrelas porque a fotografia é perfeita, a história é boa, os atores são bons, a história... Enfim, tá tudo no lugar, é um filmaço e recomendo demais. Então, se você pretendia ou estava com planos de assistir O Homem do Norte, a certeza é de que você vai ter uma bela sessão de cinema. É isso. Fica com a gente, siga @VigíliaNerd nas redes sociais e não esqueça de assinar o canal, assinar o sininho, porque você sabe, a vigília não para.